Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vim comentar sobre um dos poucos animes de temporada que eu assisti, né? Que é Kachakuta. Posso estar enganado, mas eu acho que é um dos mais comentados, né, dessa temporada aí. Ele traz aí uma visão um pouco ambientalista, eu diria, sobre a questão do lixo, né? Já que toda a superfície ali é tomada com uma quantidade enorme, né, de lixo. Tem um conceito diferente sobre reaproveitar, né, materiais, objetos, sobre o valor que as pessoas dão para objetos. E, assim, um anime que eu gostei bastante. Só um recado, né? Eu não li o mangá, eu não tenho informações do mangá. Então, se você só assistiu o anime, pode ficar tranquilo, porque esse vídeo não vai ter spoiler. Então, assim, de forma geral, né? O, o protagonista, né? O Rudo, ele, ele é aquele protagonista clássico, né? O cara que sofreu ali alguma injustiça, a gente não sabe o que aconteceu, ele perde o pai, que parece ser um pai adotivo, né? Não é o pai de verdade dele, mas ele é jogado, né? Do paraíso para a superfície. Teoricamente ele deveria ter morrido nessa queda. Poucos sobrevivem, muito poucos. E quando ele chega lá embaixo, ele se torna um, vamos dizer assim, algo que todo mundo quer. Né? Vários grupos querem ter um celestial. Alguns só por maldade mesmo, porque eles vivem ali na superfície e tem tempestades de lixo, tem, enfim, muita gente morre com o lixo que cai no paraíso. Então, o pessoal que mora no paraíso é tido como pessoas muito ruins, né? E aí, quando caiu lá de cima, o pessoal queria, né? Enfim. E tem outros grupos que querem estudar ele, querem entender melhor como que funciona o paraíso, querem conseguir atravessar a fronteira, né, e chegar até o paraíso. Essa fronteira que é muito misteriosa, parece ter um ser lá, que é uma espécie de guarda, mas a gente não tem noção do que é ainda. É um vigia. Por falar em vigia, né? Tem a série Vigia, né? Que são alguns objetos, né? Que parece que pertenciam a alguém muito importante no passado. O Urudo tem uma luva, né? E o vilão, né? Até então apresentado como pelo menos um antagonista da história, né? Também tem um casaco dessa série Vigia, né? O Zódio. Se eu estiver falando o nome dele errado, vocês me perdoem. Mas parece ser um vilão interessante. Ele quer atravessar, a gente não sabe muito bem qual que é o planejamento dele. Ele diz que quer destruir o paraíso, chama o Urubu para ajudar ele, mas a gente ainda não sabe exatamente o porquê, quais são as motivações dele, né? Essa primeira temporada teve bastante luta, né? Foi bem focado no Urubu reconhecendo o novo mundo dele. E temos alguns mistérios aí que ficaram para a próxima temporada. Um deles está relacionado muito ao que aconteceu com a Amy, né? Que é uma das primeiras antagonistas que vai aparecer. Ela tem um poder muito interessante, que é de fazer as pessoas meio que obedecerem qualquer ordem dela, né? As pessoas meio que se apaixonam por ela por causa do poder dela, por causa das botas, né? Ela consegue manipular a poeira por ali, e aí a pessoa respira aquilo e passa a ser obcecado por ela. Mas não por ela, é porque ela confunde a mente da pessoa e ela vê alguém, a pessoa passa a ver alguém
que gosta muito, né? Então, assim, são poderes bem interessantes, cada um relacionado ao seu objeto personalíssimo, como diz na dublagem, né? No mangá eu não sei como é que chama, eu só assisti dublado, eu não sei como é que é a nomenclatura que dão no mangá. Eu ouvi alguém falando sobre Jinx, o Jinx, alguma coisa assim, eu não entendi. Talvez me perdoe, não sei. Realmente não li o mangá, eu não consumi quase nenhum conteúdo sobre o mangá, sobre o próprio anime, então eu não vi ninguém comentando nada. Eu só sei o que eu assisti dos episódios dublados. A dublagem é muito boa, eu sou um fã de dublagem brasileira, eu gosto muito, recomendo, mas, né, só questão de gosto. Né? Mas enfim, temos ali alguns personagens muito interessantes, né? Eu gostei muito de vários deles. São aqueles personagens que vão aparecendo ao longo da história, que vão ajudando o protagonista a crescer, a se desenvolver naquele mundo. Entre eles o Andy, né? Que é o primeiro amigo, vamos dizer assim, ele que encontra o Urudo quando ele cai lá de cima e oferece ajuda, né? Outro dentre ali, né, os, os zeladores ali, o Zanka, né? Que também é um personagem bastante interessante. E assim, vão aparecendo vários outros, né? O grupo inteiro eu achei bastante diversificado, bastante interessante, todos eles têm seus próprios, seus próprios objetos ali, mas também tem aqueles que não têm a habilidade, né, de conseguir usar um objeto com poder e eles são ajudantes, né? Também achei muito interessante esse conceito, uma forma de aproveitar todos os personagens ali e mudar, né, um pouco a dinâmica. Nem todo mundo vai conseguir usar um objeto para lutar, mas todo mundo está ali se esforçando de alguma maneira. Achei bastante interessante. E, né, aquele que eu acho que é o mais misterioso de todos, até por causa da cena final, né, que é o Thanos. O Thanos, ele é um personagem que aparentemente ele tem muito conhecimento sobre aquele mundo ali, mas ele é bem caladão, assim, ele não fala muito. Ele tem um objeto bastante interessante também, que é uma, parece uma roca, um sistema de fiar, né, de fazer fios, e fica na ponta de um cabo, então ele consegue usar aquilo para criar fios muito longos, como cordas, assim, ele amarrar as outras pessoas. Foi a maneira que ele usou, mas deve ter outras utilidades, parece ser bem interessante. Ele é um personagem assim, com um design bastante marcante, né? Cicatriz, parece ter um piercing, né? Perto da boca. E justamente por isso é que a, a última cena, né, do anime chama tanta atenção, porque é um dia de folga dos zeladores. O Urudo saiu junto com outras crianças ali para ir para uma cidade vizinha. Chegando lá, ele encontra alguns malfeitores, né, mas eles vão em direção ao destino. E lá nesse destino eles acabam encontrando algumas surpresas, porque tem um mural onde os antigos feiticeiros daquele lugar gostavam de pintar, né? Todo mundo lá herda o mesmo poder, que é relacionado a tintas e fazer feitiços de proteção com a tinta. E quando eles estão observando lá o, o mural, que tem a pintura do primeiro feiticeiro, junto com o primeiro feiticeiro tem 4 símbolos, e um deles é o mesmo símbolo que tem na, na, na roupa do, né, no conjunto do vigia. E aí fica o mistério no ar, né? Eles, né, vão falar sobre o sobrenome do, do primeiro
Aliás, eles falam o nome do primeiro vigia, e aí tem o sobrenome de um dos amigos dele, que é o cara que está representado com aquele símbolo, e curiosamente é o mesmo sobrenome do Rudo, né? E isso é algo que chama bastante atenção, né? Bastante interessante, deixa um mistério aí no ar, uma herança familiar, exatamente o que a gente não sabe, e assim, é algo que a gente com certeza vai ver na próxima temporada, né? Como um dos mistérios aí dessa temporada. Esse primeiro feiticeiro se chamava Macaca Aikol, Macaca Aikol, alguma coisa assim. E esse antepassado do Urudo provavelmente aí era um cara chamado Canis Surebek, que é o sobrenome do Urudo, né? E aí fica a expectativa, né, de tentar entender melhor como que uma coisa se liga à outra, porque o Urudo veio do paraíso, então por que o antepassado dele seria alguém, né, da superfície, né? Enfim, temos também na última cena, né, um local onde a Amo estava aprisionada, né, e alguém chega ali na cela, e esse alguém é o Thompson, né? Ele tá com um penteado de cabelo diferente, tá com o cabelo solto, mas é ele. A cicatriz tá ali, dá pra ver, e a gente não sabe exatamente por quê, porque até então ela teria sido levada pelo vilão. Eu suspeitava que era, né, o vilão que teria sequestrado ela. Mas então parece o Thanos, né? E aí fica o mistério no ar. Por quê? Né? Por quê? Qual a motivação? E aquela criatura que aparece, sequestra ela, tem ligação com o Thanos? O que exatamente é aquela coisa? Não dá pra entender. Bom, tem uma outra questão também, que é, parece uma espécie de governo que existe ali na superfície, que vai mandar uma representante para poder buscar o Rudo, né? Ela parece ser bem linha dura, assim, né? E o líder dos zeladores meio que se recusa a entregar, mas ela não tá muito afim de papo, né? E parece que vai haver algum tipo de problema entre eles, né? Porque ela parece não estar muito afim de negociar. O nome dela é Kyoka Nijiko e ela é a comandante da Guarda Infernal. Bem sugestivo o nome. Também misterioso, a gente não sabe exatamente o que que é. Eu vi um pessoal criticando até, dizendo que aquela era uma representação da própria autora dentro da obra. Eu particularmente não vejo problema nenhum nisso, mas teve gente que viu e não gostou. Porque teoricamente ela tem um estilo ali, um cabelo vermelho, é algo que lembra muito o estilo da autora de Gatiakuta. Mas enfim, né? Só especulações também, não tem nada confirmado. Eu não vejo problema, pra mim tanto faz, né? Mas enfim, eu ainda não sei se eu vou ler o mangá ou se eu vou esperar a segunda temporada, mas pretendo fazer mais vídeos sobre Gatiakuta, gostei muito. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, até mais.